Gundam Reincarnation capítulo 103. O mercado. 3. Para onde ele foi? Urgisha, o guerreiro-chefe da tribo Garungo, não pôde deixar de se sentir perturbado. Ele havia perdido de vista o traficante de escravos. O homem poderia ter escapado, mas realmente teria fugido, deixando para trás os elfos que pagou tanto dinheiro para comprar e até mesmo sua própria esposa. Mais importante, se o mercador realmente fugiu, exatamente quando ele encontrou uma abertura para fazê-lo. Urgisha estava olhando diretamente para ele, nunca desviando o olhar. Na verdade, havia piscado algumas vezes. Como era apenas humano, Urgisha definitivamente não poderia ficar sem piscar. Foi precisamente durante esse piscar de olhos. Esse intervalo de tempo foi longo o suficiente para Eugene acelerar para longe de sua posição. Bam! Um chute de fora de seu campo de visão atingiu a mandíbula de Urgisha. Este golpe superou completamente todas as expectativas do homem. Quem poderia imaginar que um humilde comerciante de escravos seria capaz de se mover assim? Como resultado, Urgisha nem conseguiu soltar um grito. O ataque surpresa foi muito rápido e certeiro. Com apenas um golpe, Urgisha perdeu a consciência. Suas pupilas se arregalaram quando o gigante de mais de 2 metros de altura cambaleou. Splat! Caindo para trás, a careca de Urgisha caiu bem no centro de uma poça de vômito. Dajarang, que ainda estava engasgando quando se viu incapaz de se livrar do enjoo, não pôde deixar de gritar. O quê? Sem nem mesmo limpar o vômito que manchava sua boca, Dajarang deu um pulo para trás. Pelo menos, tentou pular para trás. Como alguém que esteve acima do peso durante a maior parte de sua vida, seus joelhos sobrecarregados foram incapazes de executar o súbito comando de salto. No final, Dajarang não conseguiu recuar tanto quanto pretendia. Depois de dar apenas alguns passos, a agitação que esse movimento desencadeou em seu corpo inchado mais uma vez desencadeou sua vontade de vomitar. Ovaari! Dajarang vomitou em todo o rosto inconsciente de Urgisha. Eugene tinha visto todo tipo de coisas confusas e terríveis durante sua vida anterior, mas seu rosto ainda estava distorcido em um olhar honesto de desgosto com a visão à sua frente. Porra, isso é nojento! Eugene praguejou. Dajarang continuou vomitando. Ovaari, quanto você comeu que consegue continuar vomitando e vomitando sem dar sinal de que vai parar? Eugene cuspiu enquanto mexia os dedos. Fios de vento se condensaram na ponta dos dedos e dispararam em direção a Dajarang. Uma bala de vento atingiu Dajarang bem no plexo solar e ficou lá sem se espalhar. Como alguém que possuía um contrato com Tempest, o rei espírito do vento, Eugene podia controlar essa brisa tão facilmente como se fosse a mana dentro de seu próprio núcleo. Ovaari! A bola de vento embutida na boca do estômago de Dajarang começou a girar. Enquanto perfurava a barriga gorda de Dajarang, enviava vibrações por todo o resto de seu corpo. Não foi apenas a carne de Dajarang que foi enviada ondulando. A violenta bola de vento sacudiu as entranhas de Dajarang, forçando tudo que ainda restava em seu estômago e ainda não havia sido vomitado para fora de seu esôfago. Para alguém como Dajarang, que nasceu em um condado e viveu uma vida sem nenhum sofrimento ou dificuldade, a dor que estava sentindo no momento era uma sensação desconhecida que nunca havia experimentado em sua vida e esperava nunca mais experimentar no futuro. Depois que Dajarang vomitou tudo que estava em seu estômago, ele foi deixado rastejando no chão, com lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto. Dajarang implorou. Pepe, por favor me poupe. Quem disse que eu ia te matar? Eugene cuspiu enquanto torcia o nariz. Ele estava preocupado que Dajarang continuasse vomitando sem ser capaz de responder às suas perguntas. Então o ataque de Eugene tinha apenas o objetivo de garantir que não houvesse mais nada para vomitar.
Em vez de se aproximar de Dajarang, Eugênia apenas apontou o dedo para ele. Ah! Embora Eugênia tivesse apenas apontado um dedo, Dajarang soltou um grito e ficou de joelhos. Dajarang nunca esqueceria a dor que acaba de sentir quando aqueles dedos estendidos lançaram a bola de vento que o atacou. Como tal, Dajarang não pôde deixar de se ajoelhar preventivamente em uma posição de súplica. Em todos os seus 23 anos de vida, esta foi a primeira vez que este jovem mestre não teve confiança de que sua autoridade como filho de um conde seria suficiente para protegê-lo da ameaça que estava à sua frente. Quanto dinheiro você tem aí? Eugênia perguntou sem rodeios, apertando o dedo indicador estendido e o polegar juntos. Eugênia formou um círculo com a mão. Era óbvio o que aquele gesto simbolizava, mas essa demanda gananciosa realmente tranquilizou Dajarang. Se tudo o que Eugênia queria era dinheiro, isso não era simples e fácil de lidar. E eu tenho cerca de 300 milhões de sals em moeda real. Em joias, tenho cerca de 1 bilhão. Dajarang confessou honestamente. E o que você faria se eu lhe pedisse esse dinheiro? Eugênia perguntou. Dajarang gaguejou. Claro que daria a você, estou grato que você está disposto a dar tudo para mim. Mas talvez você se lembre desse incidente mais tarde e tente se vingar de mim. Eugênia enfatizou propositadamente as palavras mais tarde enquanto olhava para Dajarang. Essas palavras fizeram com que Dajarang tivesse um melhor uso de sua cabeça em todos os seus 23 anos de vida. Ele imediatamente chegou a uma conclusão. Já que as palavras mais tarde haviam sido pronunciadas, isso não significaria que o comerciante não pretendia matá-lo. Dajarang imediatamente balançou a cabeça. Pela honra do Conde Cobal, algo assim definitivamente não vai acontecer. Dajarang jurou. Porque você está colocando a honra de seu pai inocente em risco. Eugênia resmungou enquanto olhava para Dajarang. Eu nunca fiz nada para provocá-lo. Se eu realmente tivesse que pensar em alguma coisa, seria que eu não vendia a escrava que você queria. Mas como comerciante, cabe a mim decidir se vou ou não vender alguma coisa para você, não é? Sim. Dajarang concordou rapidamente. Então as coisas deveriam ter acabado assim que nos separamos, mas então você teve que tentar me matar. Não é mesmo? Você definitivamente conspirou com aquele nativo que está deitado ali, que ainda está inconsciente. Você estava planejando me matar, e também planejando matar a mulher que está comigo, então simplesmente roubaria os elfos que eu estava transportado. Estou certo? Eugênia olhou desafiadoramente. Sim, Dajarang admitiu relutantemente. O tempo todo, Dajarang orava interiormente para si mesmo. Não acorde. O Jisha ainda estava deitado inconsciente. Mas o que aconteceria se ele acordasse? O Jisha seria capaz de fazer algo para mudar essa situação? O principal guerreiro da tribo Garungo, alguém que foi nocauteado por um único golpe desse traficante de escravos, e que implorou por sua vida enquanto se mijou na frente do monstro que matou Bron. Tremendo de medo, Dajarang lentamente enfiou a mão no bolso. Eugênia assentiu em aprovação. Já que foi você quem causou tudo isso em primeiro lugar, também deve assumir a responsabilidade por isso. O item que Dajarang tirou do bolso era uma pequena bolsa. Dajarang a virou de cabeça para baixo e a sacudiu. Várias caixas grandes de joias caíram com um baque. Este é o preço que você pagou para manter sua vida. Eugênia o advertiu enquanto olhava para Dajarang com olhos semicerrados. Se tentar me encontrar novamente, então não poderá me pagar apenas com joias, eu realmente tomarei sua vida como o custo de seus pecados. O rosto de Eugênia estava disfarçado. A identidade que ele usou para entrar em Samar também era falsa. E em primeiro lugar, desde que realmente entrou na floresta, nunca usou sua carteira de identidade.
quanto à moeda e às joias que estava tirando de Dajarang. Coisas como essas podem ser lavadas de forma limpa, não importa a quantidade. Mesmo assim, Eugênia ainda deu um aviso a Dajarang. Então, convocou uma brisa que carregou as pesadas caixas de joias até ele. Ari. Só então o Jisha abriu os olhos com um gemido. A primeira coisa que sentiu foi um sabor indescritivelmente complexo e sutil. Por trás disso, permanecia um cheiro um tanto familiar. Essas duas coisas rapidamente despertaram sua mente atordoada. H. O Jisha gritou enquanto se levantava rapidamente. Enquanto raspava o vômito que cobria sua cabeça e rosto, o Jisha rapidamente observou o ambiente. Ele viu Dajarang de joelhos e as caixas de joias flutuando no ar. E na frente dele estava o comerciante de escravos. A raiva levou o corpo de Ujisha à ação imediata. Ele soltou um rugido e atacou Eugênia. Ujisha não era alguém que conquistou a posição de guerreiro-chefe apenas com base em sua aparência assustadora. Sua mana, que rapidamente entrou em operação, acelerou seu corpo em um borrão. No entanto, esse nível de aceleração ainda parecia lento para Eugênia. Ele estalou a língua e gentilmente pressionou o pé no chão. Bam bam bang. O chão à sua frente se ergueu para se tornar uma barreira. Magia. O Jisha percebeu em alarme quando chutou o chão em um salto. Ao fazê-lo, sentiu que algo estava errado. Os guerreiros de Samar foram todos capazes de receber a proteção dos espíritos sem ter que aprender magia de invocação. Os guerreiros que nasceram nesta vasta floresta possuíam afinidade com os espíritos desde o nascimento. No caso de Ujisha, ele recebeu a proteção dos espíritos do vento. Os espíritos primitivos existentes em cada rajada de vento foram o que permitiu que Ujisha se movesse com tanta agilidade para seu tamanho. No entanto, seu salto atual não foi tão poderoso quanto ele esperava. Ujisha tinha a intenção de pular alto no céu e esmagar o crânio deste atrevido comerciante de escravos, esmagando de cima. Mas seu salto atual mal o permitiu pular a barreira. O que está acontecendo? Ujisha se perguntou. A razão era bem simples. Os espíritos primitivos sem vontade própria não resistiam ao comando dos espíritos superiores, e todo o vento da região estava sob o controle de Eugênia. Em outras palavras, a compatibilidade de Ujisha com Eugênia era absolutamente a pior. Eugênia acenou com a mão direita para Ujisha. Roar. Uma enorme rajada de vento engoliu Ujisha. A rajada então se transformou em uma tempestade de lâminas, rasgando as roupas de Ujisha em pedaços. Gaag! Ujisha gritou enquanto lutava no meio daquele redemoinho cortante. Eugênia olhou para Ujisha com uma expressão indiferente no rosto. Ao contrário de seu couro cabeludo sem pelos, o corpo de Ujisha era coberto por pelos grossos. Eugênia assentiu para si mesmo e cerrou os punhos. Bang! A rajada de vento explodiu. Com o corpo engolfado pelo vento, Ujisha teve todos os pelos arrancados pela raiz por causa da explosão, não deixando um único fio para trás. Kiaa! Ujisha soltou um grito agudo ao sentir uma dor como nunca havia sentido antes em sua vida. O depilado Ujisha caiu no chão, mas não conseguiu ficar de pé. Eugênia levantou outra rajada de vento que ergueu Ujisha de volta ao ar. Solte-me! Ujisha exigiu enquanto tentava de alguma forma se livrar das garras do vento. O núcleo de Ujisha se agitou enquanto ele espremeu tudo que pôde de sua mana e orou sinceramente aos espíritos que lhe concederam sua proteção. Além disso, até ativou a feitiçaria de batalha da tribo Garung. A feitiçaria de batalha da tribo Garung emprestava o poder da alma. Podia ser visto como uma espécie de necromância. Não eram apenas os Garung, havia várias tribos que usavam esse tipo de feitiçaria de batalha derivada da necromância, e as técnicas que Ujisha usava não eram nada incomuns para Samar.
Mas era algo que, na opinião de Eugênie, não deveria ser usado. Eugênie sentiu as almas que estavam sendo atraídas para o Geisha. Era semelhante a como a magia negra poderia invocar espíritos ressentidos e apagar completamente os eus de suas vidas passadas. Que nojento, Eugênie pensou como uma carranca. Eugênie odiava esse tipo de feitiçaria por causa do quanto se assemelhava à magia negra. Como tal, ele não sentiu a necessidade de mostrar qualquer misericórdia. Afinal, seu oponente não era alguém que merecesse misericórdia em primeiro lugar. Aquele maldito foi quem tentou atacá-lo sem ser provocado. Ovaag. Dajarang cobriu os ouvidos, seu corpo tremendo, enquanto tentava bloquear os gritos que vinham de cima de sua cabeça. Também houve estalos e estouros quando os ossos de Ujisha foram torcidos à força. Ujisha rapidamente começou a gritar por misericórdia, fazendo com que Dajarang se lembrasse de uma memória de apenas alguns dias atrás, que ele sinceramente esperava nunca recordar. Era a memória do monstro que rasgou Bro em 2 pedaços com tanta facilidade. Seus olhos bestiais que brilhavam dourados sob o capuz e as presas afiadas que apareciam cada vez que os lábios do monstro se curvavam em um sorriso. E eu só quero voltar, Dajarang rezou desesperadamente. Para minha casa, para Shimuin. O som dos gritos de Ujisha começou a desaparecer. Não foi porque os gritos pararam. Em vez disso, a fonte dos gritos estava voando rapidamente para longe de Dajarang. Um humano seria capaz de sobreviver tendo seus membros torcidos como um pretzel e depois sendo jogado para longe. Mesmo que o destino de alguma forma permitisse que ele sobrevivesse, como seria capaz de continuar vivendo nesta floresta selvagem com um corpo que não conseguia se mover sozinho? Mas nada disso importava para Eugênie. Ele guardou as caixas de joias dentro de seu manto, depois voltou para a carruagem. Que você tenha uma morte pacífica. Cristina rezou na direção que o Geisha havia voado com as mãos cruzadas à sua frente. Essas palavras pareciam uma piada desagradável para Eugênie. Ele zombou e disse: é ridículo esperar uma morte pacífica para ele. Se de alguma forma conseguir sobreviver, terá um destino pior que a morte. E mesmo que tenha sorte e morra assim que atingir o chão, ainda terá que sofrer toda aquela dor antes de morrer. No entanto, depois de sua morte, ele pode encontrar paz. Cristina respondeu com um sorriso suave. Sim, ela estava tão distorcida quanto esperado. Enquanto escondia tal pensamento, Eugênie agarrou as rédeas. Com um chocalho, o carrinho começou a se mover. Os elfos estavam completamente silenciosos, nem mesmo ousando respirar. No entanto, mesmo fazendo o possível para não atrair atenção, olhavam para Dajarang, que ainda estava ajoelhado no chão. Os elfos, que se acostumaram a ser perseguidos enquanto eram vendidos como escravos, sentiram um prazer incomum ao ver aquele nobre humano ajoelhado no chão e implorando por sua vida, ainda sem ousar levantar a cabeça. O mesmo aconteceu com Lavera. Ela tocou o buraco cicatrizado que antes era seu olho direito antes de ser esfaqueado como uma espada por seu antigo mestre e depois cauterizado. Um calor desconhecido estava queimando em sua cavidade ocular. Calor de um tipo completamente diferente da dor que ela sentiu quando foi queimada. Que legal, Lavera pensou consigo mesma enquanto olhava para as costas de Eugênie com um olhar apaixonado. Acho que você provavelmente deveria ir para o oeste. Disse Signard vagamente. Suas palavras não soam muito certas. Criticou Eugênie. Não tem jeito. Eu disse a você que não fui capaz de reter as memórias adequadamente. Signard resmungou como uma careta. Tudo que resta das minhas memórias são algumas lembranças fragmentadas. Contando apenas com elas, vaguei desesperadamente procurando por nosso domínio. Se é esse o caso, então por que não vamos procurá-lo juntos?
Eugênio ofereceu, com a cabeça inclinada para o lado em interrogação. Signard não respondeu de imediato. Depois de olhar para Eugênio por alguns momentos, sorriu e balançou a cabeça. Claro que não posso fazer isso. Porque não sei o que pode acontecer enquanto estiver fora da aldeia. Explicou Signard. Embora fosse a primeira vez que Eugênio fazia essa oferta, ele já esperava que Signard respondesse dessa maneira. A barreira das árvores encantadas não era absoluta. A razão pela qual esta vila construída para os elfos errantes durou todos esses anos, foi porque Signard matou todos os intrusos que tentaram se aproximar dela. Nos últimos anos, tenho entrado em contato mais frequente com os elfos negros. Signard murmurou enquanto acariciava a espada ao seu lado. Cada vez que se aproximam, eu os pego, interrogo e os executo. Ao fazer isso, pude me manter a par da situação. Ouvi dizer que a corruptora, Iris, tem tentado infectar mais elfos com a corrupção para garantir sua posição. Eugênio escutou em silêncio. Não é engraçado. Aquela garota é um monstro, não? Ela é um pedaço de merda que nem deveria existir. Tanto que é até difícil acreditar que já fomos da mesma raça, muito menos pertencentes à mesma nação. Depois de ser a responsável por massacrar tantos elfos 300 anos atrás, ela realmente acha que pode simplesmente abraçar os elfos restantes neste momento. Cric. Signard agarrou o punho de sua espada com força enquanto cerrava os dentes. Não posso confiar na palavra dela. Iris e seus elfos negros dizem que estão apenas fazendo uma oferta aos elfos errantes, mas não há como isso ser verdade. Eles devem estar intimidando aqueles pobres elfos e os transformando à força em elfos negros. Se os elfos se recusarem a aceitar a oferta, certamente serão mortos. O que aconteceria se os elfos negros viessem enquanto eu estivesse ausente da vila? Signard havia participado da guerra de 300 anos atrás. Ele foi um dos poucos sobreviventes entre os patrulheiros élficos. Em uma floresta incendiada por Iris, ele viu centenas de cadáveres pertencentes a elfos que tiveram seus intestinos arrancados. Essa cena havia se gravado no cérebro de Signard, tornando-se uma memória inabalável que o assombrava nas últimas centenas de anos. Se conseguirmos encontrar o território élfico, isso pode ajudá-lo a superar seu trauma. Eugênio disse com um sorriso amargo. Afinal, como ninguém conseguiu encontrá-lo por centenas de anos, ele ainda deveria estar em paz. Sim, isso mesmo. Signard murmurou enquanto afrouxava o aperto no punho de sua espada. Se não conseguirmos encontrá-lo, não fique muito desapontado. Continuou Eugênio. Pode não ser tão grande quanto Samar, mas a floresta em nossa propriedade principal também é bem grande. Não faria uma diferença perceptível mesmo se cerca de 100 elfos começassem a viver dentro dela. Mais do que isso, deveria ser muito mais seguro. Signard suspirou enquanto olhava para Eugênio como uma expressão aliviada. Obrigado, Amel. Eugênio tentou impedi-lo. O que está dizendo de repente? Porque se você não tivesse vindo aqui, eu não teria nenhuma esperança de trazer com segurança os elfos para deixar esta vila. Como tal, devo expressar minha gratidão. Explicou Signard com sinceridade. Bem, o que mais posso dizer? Eugênio aceitou esse agradecimento com um bufo e se levantou. Então, enfim. Eu deveria apenas ir para o oeste a partir daqui. Mais alguma coisa? Já que centenas de anos se passaram, todos os marcos também devem ter mudado. Signard admitiu com um encolher de ombros. Maldito inútil! Zombou Eugênio. Em direção ao oeste, preste muita atenção na folha. Se fizer isso, provavelmente será capaz de encontrar o caminho para o território. Signard baixou o olhar e soltou um suspiro.
Receio não ter outro conselho para você, então é só isso que preciso saber. Vou partir imediatamente. Eugênie deu um tapinha no ombro de Signard e saiu da cabana. Cristina já o esperava na entrada da aldeia. Depois de oferecer uma reverência a Signard, que havia seguido atrás de Eugênie, ela se virou para Eugênie e perguntou: Vamos partir agora? Sim. Eugênie confirmou com um aceno de cabeça. Cristina não era a única que esperava por eles na entrada. Todos os elfos que viviam naquela vila foram se despedir deles. Parecia que havia crentes que adoravam o Deus da Luz entre eles, pois alguns dos elfos juntaram as mãos e fizeram uma oração a Cristina. Não era apenas Cristina. Vários elfos também estavam olhando para Eugênie com olhos expectantes. Esses olhares não eram estranhos para ele. Que pesado, Eugênie pensou consigo mesmo. Fosse no passado ou no presente, esses olhares cheios de expectativa pareciam insuportavelmente pesados. Mas os elfos tinham outra opção senão orar sinceramente pelo sucesso de Eugênie e Cristina. Eles tinham que saber que sua aldeia não tinha garantia de permanecer segura. Portanto, não podiam deixar de depositar suas expectativas em Eugênie e Cristina. Ao olhar em volta, Eugênie se lembrou de algo. Vermouth Narissa estava soluçando e chorando ao se despedir. Embora estivessem viajando juntos por apenas alguns dias, ela parecia ter desenvolvido uma queda por ele. Mesmo enquanto chorava, olhava para Eugênie com admiração em seus olhos cheios de lágrimas. Lavéria também estava olhando para ele com olhos semelhantes aos de Narissa. Terminando o pensamento, Eugênie perguntou ao velho amigo: Tudo isso parece ainda mais pesado para você do que para mim. Todos chamando-o de herói e tendo que suportar as expectativas de todos. Não importa onde ele fosse, aqueles que reconheciam Vermouth sempre pediam a ele para salvar o mundo, derrotar os reis demônios e vingar a morte de seus filhos, pais e amigos. Eu odiaria ser um herói. Eugênie inconscientemente cuspiu seus verdadeiros sentimentos. Cristina virou-se para Eugênie como uma expressão confusa. É assim que me sinto, murmurou Eugênie, encolhendo os ombros.